Toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-se pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala com o seu amante, fala Deus. Com brasas no altar, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus. E com brasas fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Até aí. Amém? Quem gosta de ouvir Deus falar? É gostoso, né? Você que está vendo pela live, você que está na igreja, como é gostoso ouvir Deus falar. Às vezes, sabe, nós precisamos de uma resposta, de uma direção. Precisamos, quem sabe, de um aconchego. Estamos passando por uma tribulação tremenda na nossa vida. E nós falamos até conosco, Senhor, eu queria tanto ouvir o Senhor falar. Quantos já ouviram a voz de Deus aqui? Ouviram a voz de Deus? Quantos já ouviram Deus falar para você através de outra pessoa aqui? Através de um louvor. Sabe, quando nós ouvimos a voz de Deus, isso traz para nós o quê? Alegria, satisfação. E é por isso que nós congregamos, porque é na igreja que nós ouvimos a voz de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia, né, que querem cultuar pela internet, e é bom até. Hoje eu passei pela manhã ouvindo um pregador. Ontem estávamos aqui limpando a igreja e eu coloquei aqui um pregador aqui e fiquei ouvindo ele durante 2 horas, quase. Ouvi uma pregação dele completa, depois ouvi a segunda pregação desse pregador, e eu confesso que senti a presença do Espírito Santo falando através da vida dele. É gostoso. Mas quando nós estamos reunidos com os irmãos na casa de Deus, quando você vem aqui neste santo lugar, e quando você vem para ouvir Deus falar, muitas vezes você entra triste e sai desanimado e sai animado, enfraquecido e sai fortalecido. E alguém pode perguntar para você: o que mudou? Os problemas não acabaram. Às vezes a enfermidade continua. Às vezes a crise na casa ainda continua. Mas o que mudou, pastor? Deus falou comigo. Aleluia. E a palavra de Deus, a nossa vida, ao nosso coração, ela faz uma mudança. Aleluia. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus é poderosa para levantar aquele que está caído, para fortalecer aquele que está sem força, para animar aquele que está desanimado. Você crê que nesta noite Deus vai falar contigo neste lugar? Você crê que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite? Senhor, eu te peço, Senhor, que mais uma vez me unja para trazer esta palavra. E unja, Senhor, aquele que está ouvindo, para que ele possa entender a tua mensagem nesta noite. O Senhor já tem falado, Senhor. O Senhor já tem ministrado através das músicas, dos louvores, das mensagens, dos testemunhos. Mas Deus, eu quero que o Senhor venha falar mais uma vez com este irmão e com essa irmã que entrou aqui precisando de uma direção. Quem sabe assistindo pela live, precisando, Senhor, de uma direção tua, o teu nome. Amém. Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é o grito silencioso de Deus. Sim. Porque muitas vezes nós queremos Deus falar, que fale conosco, mas Deus fica o quê? Em silêncio. Já aconteceu com você? Sabe, naquele momento que mais você precisa ouvir alguma coisa, e Deus não fala nada. E dá uma angústia de alma, uma agonia do nosso coração, porque nós buscamos ouvir algo de Deus, uma direção, quem sabe uma palavra que vai terminar aquele processo que nós estamos vivendo, mas Deus não diz absolutamente nada. E por mais que nós queiramos ouvir a voz dele, ele fica muitas vezes em silêncio. E o silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus nos traz dor no coração. O silêncio de Deus faz com que nós comecemos a pensar: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu cometi algum pecado? Será que eu tomei uma atitude que desagradou a Deus? Será que eu fiz algo que está fora da sua vontade? Não adianta você chegar para mim e dizer que diante do silêncio de Deus você não faz essa pergunta para si mesmo. Você faz. Onde eu errei? Aonde foi que eu pisei na bola? Será que eu pisei na bola contigo, Deus? E hoje eu quero falar com você e comigo, porque Deus ministrou primeiro no meu coração esta palavra hoje. Deus muitas vezes fica em silêncio, não porque nós cometemos algo que o desagradou, não. Deus muitas vezes fica em silêncio para que você suba de nível com Ele, para que você não creia nele ou não sirva a Ele apenas por aquilo que Ele fala, ou pelo menos, quem sabe, Ele mostra para você, mas sem ver, sem segurar, sem, quem sabe, sentir na tua mão aquele pote da vitória. Você creia nele, sabendo que diante do seu silêncio Ele está com você, aleluia. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando na tua vida. Mesmo diante do silêncio de Deus, Ele está movendo as coisas, Ele está movendo o sobrenatural sobre você, Ele está trabalhando na sua casa, na sua saúde, no seu coração, na sua família. Deus tem compromisso contigo. Quando você tem compromisso com Ele, e mesmo sem ouvir nada, Ele está com as suas mãos poderosas agindo no meio da tua vida. Sabe, eu fico pensando no silêncio de Deus. Esse Salmo 83 que eu acabei de ler, eu não li, né? Eu vou ler agora. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cerres os seus ouvidos, nem fiques imóvel, ó Deus. Então, de novo, diga comigo: ó Deus, não esteja em silêncio, não cerres os seus ouvidos, e nem fique imóvel, ó Deus. Sabe, quando o salmista escreveu esse texto, quem escreveu esse texto foi Coré. E quando ele escreveu esse texto, certamente ele estava se referindo a 2 Crônicas, capítulo 20, quando os amonitas e os moabitas se juntaram contra Judá.
E o rei de Judá naquela ocasião era Josafá. E a Bíblia diz que chegaram para Josafá e disseram: olha, os assírios, juntamente com os moabitas, com os amonitas, se juntaram contra Judá. E nós olhamos e eles vêm com uma multidão infinita que não se pode contar. A Bíblia diz que Josafá tremeu, temeu, e ele buscou de Deus alguma coisa, alguma palavra, mas naquele momento que houve o início desse processo, Deus não disse nada. Algumas pessoas, quem sabe, se colocaram diante de Josafá e começaram a mostrar para Josafá as dificuldades que ele tinha que enfrentar. Ele não tinha um exército tão grande, tão numeroso, conforme aquele que estava vindo ao seu encontro. As armas dos sírios, dos assírios, dos moabitas e dos amonitas, quem sabe, eram mais elevadas, tecnicamente falando, do que as armas do povo de Judá. Mas no meio daquele silêncio, Josafá sabia que para quebrar o silêncio de Deus, ele tinha que tomar algumas atitudes. E a Bíblia diz que Josafá apregou um jejum ao Senhor. E a Bíblia diz que Josafá começou a clamar ao Senhor. As crianças, desde as crianças até os mais idosos em Judá, começaram a buscar a presença do Senhor. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Porque Josafá temia o Senhor, e porque Josafá buscou a resposta do Senhor, o silêncio de Deus para Josafá não foi infinito, não. Ele teve hora para começar, mas teve hora para acabar, porque Deus respondeu a oração de Josafá. E Deus, o Jeová Sabaote, disse para Josafá: ei, Josafá, não tenha medo dessa multidão que vem ao teu encontro, não tenha medo da dificuldade que você irá enfrentar, porque eu, o Senhor, eu lutarei a tua guerra. Eu quero dizer algo para você nesta noite: o silêncio de Deus não significa que Deus não está vendo, o silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando, o silêncio de Deus não significa que Deus está, quem sabe, aquém daquilo que você está vivendo. Mas o silêncio de Deus é uma oportunidade que Deus usa para que você se aproxime dele, para que eu tenha mais intimidade com ele, para que nós cheguemos até ele, aleluia, para que nós possamos nos humilhar diante dele, para que ele venha falar conosco. Deus quer falar com você. Deus marcou este mundo para falar contigo. Deus marcou essa oportunidade para falar conosco neste lugar, aleluia, porque a alegria de Deus é ter relacionamento com você. Sabe, meu querido, o silêncio de Deus é uma oportunidade que Deus tem para que nós nos aproximemos dele. Eu fico imaginando, né? Todos os grandes homens de Deus enfrentaram momentos difíceis. A igreja do Senhor já nasceu num momento difícil. Se você estiver servindo ao Senhor, se prepare, porque você vai viver momentos de dificuldade. Lá em João capítulo 16, verso 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida cristã não é imune a aflições, a dificuldades. Foi testemunhado aqui sobre a irmã Prisciele, que se acidentou no trabalho. Mas qualquer um de nós que aqui está podemos nos acidentar, não só no trabalho, na rua, em qualquer lugar você pode sofrer um acidente. Não é porque você serve a Deus que você não vai passar por tribulação, ou por luta, ou por dificuldade, ou você é imune a tudo aquilo que acontece com o seu amigo, com o seu irmão, com aquele que não teme ao Senhor. A Bíblia diz que Salomão, ele disse que o sol nasce para justos e para injustos. O mal, Jó disse, receberíamos o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal. Jó está dizendo que mesmo servindo a Deus, receber coisas boas é bom, mas muitas vezes Deus permite o mal, e o mal chega na nossa casa, chega na nossa vida e machuca. Eu fico imaginando quem gosta de receber coisas ruins. Ninguém. Porque receber coisas boas alegra o coração, mas quando nós recebemos coisas ruins, machuca. Semana retrasada, eu fiz o sepultamento de uma jovem de 20 anos, venezuelana, levita da casa de Deus, adoradora. A jovem cantava nos cultos, cantava na igreja, era ministra de louvor lá na Venezuela. O seu pai veio para o Brasil
para que ela tentasse ser curada do câncer que ela estava cometida. Era um câncer, um tumor no cérebro. Ele veio de Caracas aqui para Curitiba, e ela fez todo o tratamento e parecia que estava bem, de repente, houve uma metástase, e esse tumor veio para a garganta dela, e ela começou a definhar, e o pai, fazendo de tudo para que sua filha vivesse, começou a clamar ao Senhor, buscando pela vida da sua filha, mas infelizmente com 20 anos, a Sarai partiu para o Senhor. E eu fui no seu velório. Quando eu cheguei no velório daquela menina, um caixão simples, aquela menina toda ferida, porque tinha passado um longo processo dos médicos, machucada. O seu pai, com o coração dilacerado, me contou toda essa história. E ele disse assim: nem o pastor veio aqui orar pela minha filha. E eu fiquei preocupado, porque embora eu seja pastor, eu não queria fazer o sepultamento da minha própria filha. E eu orei a Deus e pedi a Deus que mandasse alguém. Irmãos, eu não conheço ele, não conheço a mãe, não conheço ninguém, mas tem um irmão, Eliseu, que é caminhoneiro, que conhece eles. E esse irmão me perguntou: pastor, o senhor vai lá? Eu fui lá, e quando eu cheguei, ele disse para mim: eu agradeço a Deus por você ter vindo aqui como representante dele, para trazer uma palavra ao nosso coração. E na hora que eu vi aquela cena, me sensibilizei, eu comecei a chorar. E ele disse: eu busquei tanto, mas Deus quis levar. E eu disse para ele que é difícil quando Deus faz algo desse nível e não nos fala os porquês, porque nós não compreendemos, não conseguimos aceitar em uma razão a perda de uma menina tão jovem, e nós pensamos: tantas pessoas ruins por aí. É isso que vem na nossa mente. Não adianta nós mentirmos, não adianta você se enganar. É isso que vem no nosso coração, tantas pessoas que não prestam. E nós começamos a questionar o que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Muitas vezes Deus, diante do trono de glória dele, Ele olha para esse pai que perdeu a sua filha, e o seu coração sofre, porque Deus não tem prazer no sofrimento humano, não. Mas Deus, Ele que vê lá na frente, Ele que sabe do amanhã, Ele que sabe do que vai acontecer lá na frente. Ele olhou aquela flor, e Ele disse: eu vou livrar ela desse mundo, eu vou trazer ela para mim. Eu sei que isso vai causar dor, eles não vão entender o que eu estou fazendo agora. Eu não preciso nem dizer para eles o que vai acontecer no futuro, mas um dia eles irão entender o que eu fiz. Sabe, meu querido, Deus não precisa dar satisfação para mim e para você no que Ele está fazendo, mas o que Ele faz é bom, o que Ele faz é agradável, o que Ele faz é maravilhoso. A Bíblia diz que preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Sabe, Deus muitas vezes não quer dizer para mim e para você, e não precisa dar explicações, mas Ele faz tudo na hora certa, no momento certo, do jeito certo. E mesmo no silêncio dele, Ele está trabalhando. Mesmo no silêncio, olha, levanta tua mão aí onde você está agora, nesse santo lugar, e diga para Deus: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, eu não entendo o que o Senhor tem feito lá na minha casa, na vida do meu filho, na vida do meu esposo, na vida da minha filha. Eu não compreendo o que o Senhor está fazendo, Senhor, mas mesmo assim eu sei que o Senhor está trabalhando. No seu silêncio eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra, e eu confio em Ti. Jó fez perguntas a Deus. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu tantas coisas, e diante de todas aquelas agonias e angústias da sua alma, ele perguntou para Deus: Deus, por quê? Por quê? Por quê? E Deus respondeu a Jó com outras perguntas: aonde você estava quando eu fiz a terra? Aonde você estava quando eu edifiquei os montes? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz as luminares? Aonde você estava? Aí Jó entendeu que Deus muitas vezes não tem que nos dar respostas. Meu querido, muitas vezes
está conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele nos sustenta, Ele nos anima, Ele continua sendo fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Pastor, eu não entendo, mas Deus continua sendo fiel. Fiel. O sobrenome de Deus é fiel. O nome dele, Jeová, aleluia, santo, santo, santo. Ele tem tantos nomes. Ele tem tantos nomes que nós não conseguimos mensurar o tamanho da sua glória, o tamanho da sua majestade. Mas esse Deus tão grande, Ele habita no meu e no teu coração através do Espírito Santo. Deus está aqui nesta noite. Deus tem respostas para você, respostas que quem sabe você não consegue receber de ninguém, mas Deus quer responder no teu coração, Deus quer responder na tua vida, Deus quer responder, Deus quer ter intimidade, Deus quer entrar nesse coração, e Ele quer falar na tua vida nesta noite. Aí Jó, lá no capítulo 23 de Jó, versículo 1, diz assim: eu não vou desistir, eu vou em frente, pois a minha queixa é legítima. E ele diz para Deus: Deus, não é justo o que está acontecendo comigo. Olha, Jó diz isso. Se eu pudesse encontrar agora, Deus, eu iria correndo até ti. Aí lá em Jó capítulo 42, a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E tudo aquilo que Jó perdera, tudo aquilo que Satanás tocava na vida de Jó, Deus devolveu em dobro. Por quê? Porque Jó foi aprovado no processo do silêncio de Deus. Quando você passa pelo processo do silêncio, aleluia, você não murmura, você não questiona, você não fica tentando colocar Deus na parede. Você é aprovado, aleluia. E Deus é poderoso para te dar tudo em dobro. Deus é poderoso para fazer coisas novas. Deus é poderoso para fazer coisas grandes. E assim é o nosso Deus. Sabe, no silêncio de Deus eu aprendo que eu dependo totalmente dele. Sai a nossa força, sai a tua verdade, sai o teu orgulho, sai o teu querer, sai a tua capacidade humana. E você olha para o alto e diz: Deus, eu não posso. Em mim eu não posso. Quem já passou por tribulação assim na vida tão pesada que diz: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Esse sofrimento parece que não acaba, parece que não termina, me ajuda. Aí você diz assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos, dos seus planos podem ser frustrados. Sabe, Abacuque, ele disse assim, ele teve a ousadia de dizer: Senhor, quantas vezes eu vou gritar socorro, até que o Senhor venha me socorrer. Abacuque ficou indignado com a situação que ele estava vivendo, e ele sabia que a situação iria piorar, mas ele disse: ainda que a figueira não floresça. Olha aí, culto, aí o louvor aí do culto dessa noite. Mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Abacuque sabia que muitas vezes no silêncio Deus estava ensinando ele, o profeta, a depender de Deus. É no silêncio que Deus te ensina, meu irmão. É a olaria de Deus, é a escola de Deus, é o modus operandi de Deus trabalhar na nossa vida. Mas eu quero dizer algo aqui nessa noite, porque o Espírito Santo falou comigo que você não vai morrer nesse deserto. Ei, presta atenção, você não vai morrer nesse deserto. Deus está no controle da história, Ele não perde o controle jamais. Ele vai passar e você vai entrar na terra, porque o Senhor é fiel àquilo que Ele promete. Aleluia. Eu sirvo Deus que é fiel, eu sirvo Deus que é fiel. Está em silêncio, mas Ele está falando. Está em silêncio, mas Ele está gritando. Está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, eu aprendo que os milagres dele vão acontecer. Sim, Deus opera milagres no silêncio. Sabe, Deus chega lá em Betânia e ele chega em 4 dias. Lázaro havia morrido. 4 dias. Senhor,
se tu tivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Interessante que Jesus olha para Marta, ele poderia ter dito assim: eu não vim porque eu me atrasei, eu não vim porque eu não quis. Não, me leva para onde ele está. Levaram ele. Chegou ali outra irmã, veio também, disse a mesma coisa. Jesus olha e a Bíblia diz que ele chora. Quantas pessoas pregam sobre esse choro de Jesus, falam outras coisas? Por que ele chorou? Ah, porque ele chorou porque muitos não vão ressuscitar. Sim, pode ser. Ele chorou porque ele viu que muitos, infelizmente, vão ser condenados ao inferno, e a morte é o último portal. Ele chorou porque ele viu o coração das irmãs e ele sentiu a dor daquelas irmãs. Ele chorou porque ele viu a incredulidade daquele povo, que quando ele mandou tirar a pedra, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Por que ele chorou? Eu não sei exatamente, eu não posso chegar aqui trazer uma mensagem fundamentada na palavra, uma exegese realmente centralizada no campo. Não sei porque ele chorou, mas uma coisa eu sei: ele chorou. Eu creio nisso, meu irmão. Como até hoje ele sentiu todo aquele processo que eles estavam passando, e ele não poderia falar nada. Ele poderia chegar para Marta e Maria e dizer: ele vai ressuscitar, tudo é tranquilo. Não, depois ele dizer: sem creres em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida, teu irmão há de ressuscitar. Senhor, mas como ele vai ressuscitar? Ele vai ressuscitar não na ressurreição dos últimos dias, não. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo para ela assim: eu não posso falar muita coisa, Maria, mas se você crê, aquele que está morto vai voltar a viver. Aquilo que parece que acabou vai voltar à vida. Ei, Deus é poderoso para fazer voltar a vida nesta noite. Deus é poderoso, Deus é poderoso, aleluia. Às vezes eu olho para essa igreja, eu vejo poucas pessoas aqui, e eu fico pensando: Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele é poderoso para trazer vida, aonde aparentemente parece que não vai mais andar, parece que não vai acontecer, mas eu creio no Deus que é poderoso, eu creio no Deus que vai fazer. Ele não está a erro do problema, do silêncio. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Eu não posso ver, mas Ele está trabalhando, aleluia. Eu quero que você entenda nesta noite: você não consegue ver o que Ele está fazendo lá na tua casa. Pastor, mas é tão longe onde eu queria que Deus trabalhasse. Não é impossível para Deus, Ele é Deus de perto, é Deus de longe. Nada é impossível para o Senhor. Ele pode tocar em alguém que está bem longe de você. Ele pode tocar em alguém que, quem sabe, você nem não crê mais nele. Ele é poderoso para salvar esta pessoa, para libertar, para mudar a história. Porque Deus ainda trabalha, e mesmo no silêncio, Ele está fazendo uma grande obra. Deus fica em silêncio, e nós não entendemos muitas vezes o que Ele está fazendo. Mas mesmo no silêncio, Ele usa alguém para nos animar. Já reparou? Deus não está falando nada com você, mas alguém chega para você, às vezes nem um cristão, é um ímpio, e fala algo para você que anima você, e você fica pensando: meu Deus, né? Deus usou alguém que eu nem esperava, um colega de trabalho, alguém que não serve a Deus. Deus usou alguém que não ensina nada, e você recebe aquela palavra e aquilo te alegra o coração. Jesus, quando estava sendo crucificado, Ele simplesmente, na cruz do Calvário, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está dizendo: cadê o Senhor? Fala alguma coisa, faz alguma coisa. De repente, um ladrão olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Coincidência? Não. Aleluia. Era Deus animando o filho. Olha, quantos crerão no teu nome? Aí esse ladrão que a sociedade diz que não pode mais nada, é o primeiro que vai entrar contigo, filho. Filho, vale a pena, filho, porque esse ladrão creu quando você não fez milagres. Esse ladrão creu quando você não andou sobre o mar. Esse ladrão creu quando você não fez nenhum das suas pregações. Esse ladrão creu quando você estava na cruz, sem glória nenhuma, mas ele viu que você era rei e que você era Senhor. Aleluia. Deus quebrou o silêncio através do ladrão.
você vê, mas pela fé. O silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Eu anotei aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Zaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã você descerá contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nessa peleja você não terá que lutar. Aleluia! Parai e estai de pé, e vede o grande livramento que o Senhor irá te dar. Não temas e não vos assusteis, aleluia, porque o Senhor será convosco. No silêncio de Deus, Deus fala para Josafá: para, observa, porque esta guerra não é tua, esta guerra é minha. O Senhor está falando com você pela live, você que está ouvindo agora esse áudio, você que quem sabe tem passado tantas dificuldades, e diz: Deus, fala comigo, fala comigo. Deus está dizendo para você: ei, eu estou no controle de todas as coisas, nada está fora do meu poder e da minha majestade. Isaías capítulo 54, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos viu o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que espera nele, aleluia. Deus trabalha no silêncio, minha querida. Meu querido, Deus trabalha quando você não vê. Deus trabalha para você, aleluia, para mim. Porque se você espera, quantos esperam nele? Quantos confiam nele? Quantos depositam a sua fé nele em geral? Deposita? Ele está trabalhando em você, ele está trabalhando. Pastor, mas eu não vejo. Deus está trabalhando naquele que espera nele. Amém. Se coloca de pé, se coloca de pé. Deus está trabalhando. Deus está no controle. Deus está vendo todas as coisas. Feche seus olhos aí. Eu queria fazer uma pergunta. Você que está assistindo pela live, até você que está na live da igreja, o que você precisa que Deus venha fazer na tua vida? O que você precisa? Hein? Hein? Oh Deus bom, Deus maravilhoso. Feche teus olhos. Nós queremos Senhor. Não sabe nada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Deus, sim, amém. Nem te tem mais ninguém. A Deus seja minha fé, não está firmada. Feche teus olhos, fala com o Senhor. Senhor Deus, continua a ser Deus.
Muitas vezes o silêncio machuca, o silêncio dói, o silêncio prova a nossa fé. Mas eu sei que o Senhor trabalha no silêncio. Aqui estão essas vidas nesta noite. Aqui está a tua serva, aqui estão teus servos. Aqui estão aqueles, Senhor, que tem compromisso contigo. Oh Deus, nada é impossível há que o Senhor possa realizar. Não há nada demasiadamente impossível para ti. Operando, Senhor, quem poderá impedir os seus agios? Meu Deus, o Senhor é aquele que quebra o arco. O Senhor é aquele que corta os carros, despedaça a lança e lança-os no fogo. Aquietai-vos, 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 diz o Senhor. Porque nada é impossível para o Senhor nesta noite. E eu quero, como teu servo, que neste lugar declarar agora pelo poder desta palavra, meu Pai, que tudo aquilo, Senhor, que esteja impedindo o teu agir, ó Pai, venha despedaçar o jugo nesta noite. Venha quebrar, Senhor, situações impossíveis. Venha abrir portas que estão fechadas. Venha movimentar, ó Pai, aqui neste lugar, vidas. Vocês, que a questão desta noite, que vocês sintam o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, dizendo para vocês nesta noite que o Senhor está trabalhando. Ó Pai, o Senhor é aquele que trabalha na nossa vida. O Senhor é que faz milagres, o Senhor que realiza o sobrenatural e impossível. E eu quero declarar, Senhor, e eu quero declarar que a vitória, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que essa porta se abra. Que esta porta que parece que está fechada, que ela venha se abrir pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá uma palavra ao Senhor, amém? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se provado sou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, meus queridos. Quantos creem que Deus mudou hoje essa história? Você crê? Amém? Você crê? Jesus chega para Marta e Maria e diz assim: tudo é possível aquele que crê. Queridos, a semana prossegue. Na próxima quarta-feira, culto da vitória. Próxima quarta-feira estaremos aqui reunidos para adorar ao nome do Senhor. Na próxima quinta-feira, rede de Déboras e rede de homens. Voltaremos já com as redes. Na próxima quinta-feira estaremos aqui adorando a Cristo Jesus. Próximo sábado, rede de jovens. Próximo sábado, uma grande rede de jovens. E domingo à noite, um grande culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Continue orando pelo pastor Sebastião, pelo pastor Eliel, pelo irmão Sueli, pelo Geraldo. Geraldo hoje tem um culto aqui. Que pensa de Geraldo? Pela irmã Lúcia, né? Eu quero também pedir oração pelo meu sogro, o senhor Jorge, está lá no Rio de Janeiro, pela minha sogra, a irmã Fátima. Quero pedir oração pela minha família. Amém. Continue orando pela Karine. Ela terminou o seu processo ali, não sei se ela está em remissão, mas que Deus venha completar a obra na vida da Karine. Também quero pedir orações, continue orando pelo Wagner, para que o Senhor Deus venha sustentar a vida do Wagner e venha completar esta obra na vida dele. Amém? E vamos orar para aqueles que aqui não estão, irmãos, né? Não só orar, ligue, pergunte: cadê você? Sentiu uma falta no culto? Você é importante para nós. Você não veio hoje aqui, mas você é importante para nós. Como é bom ter você conosco na casa do Senhor nosso Deus. Amém? Se coloque de pé.
Vamos estar terminando esse culto de adoração ao nome do Senhor. Diga comigo assim: na minha mão direita, a abundância de dias. Na minha mão esquerda, a riquezas e honras. Se dirige em direção à sua casa, né? Porque nós precisamos abençoar de onde nós moramos. A minha casa fica para lá, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha lá. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a nossa consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e a paz